Depois de eras, eu voltei. Esse tempo todo eu tava tanto fazendo o mangá junto com o Subsolo, no caso o novo capítulo, que em breve vai estar saindo aí, mas também como eu tava trabalhando em projetos pessoais, e é um desses projetos pessoais que eu vou apresentar pra vocês agora. Então sejam bem-vindos ao canal do Gabro. Cara, esse ano eu tô cheio de projetos. Já vou logo apresentando essa bomba aqui. Essa bomba aqui pra vocês. Bem-vindos ao mapa da construção do mundo, do meu futuro mangá de luta que se passa no Brasil. Primeiro eu vou estar logo falando as minhas inspirações pra vocês terem uma ideia do caminho que eu vou seguir, sabe? Então, uma das minhas maiores inspirações é Baki, Kengan Omega e Fight Class 3. Mais especificamente Fight Class 3. Porém, assim, é porque eu quero uma história bem mais pé no chão, sabe? E no universo que eu construí, eu quero justamente apresentar esse universo pra vocês agora. As regras deles e como ele funciona e tudo. E eu tô aqui com um mapa. Está todas essas informações soltas aqui, mas vamos nos guiar. Venham comigo, eu vou mostrar pra vocês o universo de Knockout. É um nome provisório, porém muito provavelmente eu vou continuar com esse nome porque eu amei. E vamos lá. Como eu disse no começo, a história se passa no Brasil. Mais especificamente no estado de Nova Aurora, a mais nova capital do Brasil. Sim, é um estado fictício. Eu decidi não usar um estado que já existe porque criando um estado do zero eu tenho mais liberdade geográfica e cultural do que eu posso fazer. Ele vai se encontrar mais ou menos ali no meio do Brasil. Então o Brasil vai estar um pouquinho mais gordinho, porque vai ter esse estado novo. Vai ser nesse estado que a história vai acontecer. E antes de falar o que vai ter nesse estado, eu tenho que falar o que está acontecendo no mundo nesse momento. Para vocês terem ideia, nesse mundo a luta passou a ser mais famosa até mesmo do que o futebol, lotando até mesmo estádios, sabe? O mainstream desse mundo se baseia em artes marciais, lutas. Ao invés de você ver pessoas com camisas de time e tudo mais, você vai ver pessoas torcendo para os lutadores que elas mais amam, sabe? Inclusive nesse mundo ocorre a Copa do Mundo também, porém ela é realizada onde cada país escolhe qual será o seu representante mais forte. Então, voltando para o estado, em cada capital de cada país do mundo existe a ANC, Academia Nacional de Combate. É nessa academia onde muitas pessoas sonham em estudar, até porque nela você tem os melhores equipamentos para treino e aprimoração física e mental, além do que a formação dela faz com que você possa escolher qualquer curso de qualquer área que você queira. E também você poder ingressar em qualquer carreira profissional de luta da sua escolha. Além de você escolher qual curso você quiser, por exemplo, se você quiser passar em medicina, só de você se graduar nessa escola, você pode, sem precisar fazer prova, sem precisar fazer Enem nem nada. Até porque existe o Enem dessa academia, da ANC. Só que é em formato de torneio, sim. Praticamente menos da metade dos alunos passam nesse torneio, porque primeiro é realizado um torneio onde metade dos alunos saem e o torneio final onde a outra metade sai. Então é praticamente uma garantia de uma carreira de sucesso você passar nessa academia. Porém, aqui é onde chegamos em outras coisas, porque nesse mundo luta é sucesso. Então ser bem sucedido na luta é o mesmo que ser bem sucedido na vida. Então milhares de pessoas sonham com a graduação nessa academia. Mas Gabriel, uma pergunta. E como funcionam os centros de treinamento de luta de artes marciais? Boa pergunta, boa pergunta. Então, nesse mundo existem academias convencionais onde você aprimora seu físico. Porém, também existe as academias de luta, certo? Só que é aquilo, nesse mundo, luta rende muito dinheiro mesmo. Então, as academias não são nem um pouco baratas, então você vai ter que ter muito dinheiro, cara, pra conseguir pagar uma academia. Então, as mensalidades dela
variam de 600 para R$ 1.000 mensais, sabe? Então, somente pessoas muito ricas e com condições conseguem pagar uma academia. E fora isso, nesse mundo, ensinar luta de graça é proibido por lei. Se você for pego ensinando luta de graça, você será preso. E a pena varia de 10 a 20 anos de cadeia só. Então muitas pessoas recorrem a meios ilegais de ganhar dinheiro. Tanto para pagar a academia quanto para pagar a associação. Que eu esqueci de dizer. Somente o preço para você entrar na associação, simplesmente R$ 15.000. E aqui eu esqueci de falar outra coisa. Para você entrar na academia, existem 2 meios. O primeiro é a prova escrita, onde você vai realizar uma prova e passando por ela, você tem a chance de ingressar na academia. E o segundo meio é você pagando essa taxa de 15 mil para realizar um exame de combate, onde você vai lutar 1 a 1 com uma pessoa. Então, se nesse exame 100 pessoas pagaram no ano, que no caso esse exame é um Enem, sabe? Ambos aqui é considerado o Enem dessa escola. Então, se 200 pessoas pagaram essa taxa para fazer o exame de combate, metade irá passar, entendeu? Porque é um exame individual de 1 contra 1. Então, ou você recorre a uma prova dificílima para entrar na ANC, onde você vai ter que dedicar muito tempo de estudo, às vezes até sacrificando o tempo de treino, que no caso muitas pessoas fazem esse exame escrito e com algum dinheiro pagam academia, mas nem sempre você vai ter tempo para fazer os dois. Então alguns recorrem a juntar um dinheiro e pagar os 15 mil para fazer o exame de 1 a 1. Então, dito isso, muitas pessoas recorrem para ter dinheiro para pagar uma academia e também o exame. Algumas pessoas recorrem a lutas clandestinas. Peraí, porra, não é essa. Recorrem a lutas clandestinas, que também são ilegais, porém geralmente ocorrem em alguns subsolos, em metrôs abandonados. Elas são financiadas por facções, por apostas, e lá vai ter todo tipo de gente. Então muitas pessoas recorrem a isso para conseguir pagar a instituição, para ter essa melhora de vida, sabe? Mas muitas pessoas acabam ou mesmo até mesmo perdendo suas vidas lá, ou simplesmente desistindo ou se endividando. Mas agora é sério, de verdade, eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Inclusive vou até aparecer pessoalmente. Além disso, falando sobre a criminalidade e a violência nesse mundo. Nesse mundo, as armas de fogo são extremamente raras e proibidas. Então, somente facções criminosas muito ricas e o exército e pessoas muito ricas conseguem ter acesso a armas. E nesse mundo, as armas não foram tão desenvolvidas. Então, a minha ideia é que vai ser um mundo moderno, porém vamos ter armas do tempo de mais ou menos dessa época aqui, entendeu? Então vai ser um contraste bem interessante ver, tipo, pessoas, as poucas pessoas que têm arma dessa época, nesse tempo aqui, mais ou menos 1899, tempo de cowboy, sabe? É uma estética de arma que eu acho muito interessante. Mas armas brancas são legalizadas. Então vai ser muito comum ver pessoas usando armas brancas, tipo facões, katanas, facas, bastões e tudo mais, entendeu? Até porque, justamente por isso que a luta é tão famosa, sabe? Até porque as armas de fogo não são tão comuns, então não é todo mundo que vai poder se defender de uma forma fácil, tá ligado? Você vai ter que realmente aprimorar seu corpo para sobreviver em alguns meios. Certo, estabelecido a maior parte de como funciona esse universo, a história vai se passar no meio disso tudo. Então é aqui que eu vou apresentar os 3 protagonistas. Poxa, o que o Zoro tá fazendo aqui, velho? O cara tá perdido, vai-se embora, meu irmão. Beleza, começando pelo Henry, ele vai ser o primeiro que vai aparecer no primeiro capítulo. Então a minha ideia é, nos 3 primeiros capítulos, vou apresentar os 3 protagonistas, as motivações deles e tudo mais. Então esse aqui é o Henry, tudo sobre a
personalidade dele e tudo vai estar no primeiro capítulo. Então, eu já tenho o roteiro pronto. Eu vou dar mais ou menos um spoilerzinho pra vocês aqui. E a minha ideia é fazer cada protagonista ter uma evolução, sabe? Então ele vai chegar um momento que vai ter uma evolução da hora e vai ter um motivo, não vai ser só de uma hora pra outra e tudo mais. Eu vou dar mais ou menos um spoilerzinho dele. Ele é um garoto comum, onde sempre sonhou em entrar na ANC. Só que ele é um jovem comum de classe média, ele não é rico nem nada, ele não tem nenhum talento, ele nunca treinou artes marciais, ele é só um nerd viciado em jogos de luta. Então mais ou menos é isso, eu não quero dar tanto spoiler assim, que ele vai ser bem desenvolvido no primeiro capítulo. Então, indo para a segunda protagonista, ela é a Laura. Ela já vem de uma família rica, com um histórico na associação, um histórico de sucesso, o pai, a mãe dela e tudo mais. Então ela já tem uma carga, ela treina, sabe? Os pais dela têm condições pra pagar uma academia. E outra coisa que eu esqueci de falar, cada protagonista vai ter o seu estilo de luta, sabe? Ou seus vários estilos de luta, como é o caso dela. E ela também vai ter uma evolução, mas cara, o que acontece com ela, eu não quero dar spoiler. Mas vai ser uma parada muito louca, mano, muito louca. Oh, como eu quero fazer logo esse mangá. Cara, aproveita pra se inscrever se tá gostando até agora, se assistiu até aqui. Porque... E se você não quer perder, eu vou transformar isso numa série, sabe? Eu tenho vários projetos de mangá. E esse aqui é um deles, né? Esse ano eu tô planejando lançar 2 mangás, além dos mangás em parcerias que eu estou fazendo. Então, esse aqui é um autoral meu, sabe? Totalmente autoral. E... se você quer ficar por dentro, se tá gostando da história até aqui, quer ver o que vai acontecer nessa história, nesse universo, já se inscreve aí, cara, deixa o like e vamos embora. O terceiro protagonista é o Robbie. Pô, ele é americano? Não, o nome dele é Robson, mas ele escolheu o apelido de Robbie por ser mais da hora. Ele vai ser um influencer, entendeu? E um bodybuilder. Ele vai ser um influencer de fitness. Porém, ele conseguiu enriquecer muito, sabe, nesse meio. Então ele vai ser o único protagonista que não tem essa ambição de luta e nem tenta ser um lutador nem nada, sabe? Ele tá realmente seguindo a carreira de influência e tudo mais. Porém vai acontecer muita coisa, até porque os cursos que ele vende e as coisas que ele divulga são meio duvidosas, sabe? Então possa ser que a vida cobre ele, sabe? Eu não quero dar tanto spoiler assim. Mas esse vai ser um protagonista que vai ter uma... vai acontecer uma parada pesada, sabe? Tudo mais que vai fazer ele entrar nesse mundo da luta. Acho que eu acabei dando muito spoiler, mas é porque ele vai ser o terceiro que vai aparecer, né? Enfim, então voltando aqui pro mapa inteiro. Cara, esse projeto eu tô bastante animado pra fazer ele. Até porque eu quero representar vários estilos de luta, tanto estilo de lutas brasileiros quanto de outros lugares. Então, tipo, eu já quero fazer uma série fazendo os rascunhos das primeiras páginas do primeiro capítulo. Eu quero publicar ele o quanto antes, sabe? Dando o meu melhor, obviamente. Mas é algo que eu quero botar pra frente, tá ligado? Então, comentem aí o que vocês acharam. Se eu estou totalmente aberto, eu tô totalmente abrido a críticas e também a ideias, sabe? É um projeto que eu quero fazer em conjunto com vocês e tudo mais, porque eu ainda tenho muito personagem pra criar, né? Também personagem pra fazer o design, entendeu? Eu quero fazer um episódio dessa série. Ainda tô pensando no nome. Se tiverem ideia pra nome da série, podem falar também. Mas eu quero fazer um episódio fazendo o design dos personagens que irão aparecer no primeiro capítulo, entendeu? Então é isso. Espero que tenham gostado e um beijo na bunda.